Bom, mas o pessoal que está entrando, o João, a Geórgia, Marcelo, vocês têm alguma pergunta que queiram antecipar? Ou estão curiosos? Como é que é? Quais as expectativas de vocês para essa palestra dessa noite? Vamos bater um papo enquanto o pessoal entra, para a gente pelo menos manter a sala no mapa aqui. Quem quer Bom, falar? acho que o tema mudança de comportamento, né? Eu, a primeira vez. Pode falar, João. Fala, João. Por favor, pode. Não, eu tô, enquanto ela fala aqui, eu tô só arrumando o negócio do som aqui, meu som tá... Ok. Porque dependendo... Bom, então, doutor Luciano, o tema mudança de comportamento, é claro, me interessa bastante, né? Não só como a vida, né? Como principalmente pelas pessoas. Eu sou psicóloga, eu sou coach, né? Fiz a formação de coach recentemente, foi no mês de julho do ano passado. Você fez com quem? E eu fiz no IBC com José Roberto Marques. Certo. E agora, no ano de 2019, eu fechei o restante da formação, então até o final de 2019 eu vou até Master Coach, né, que são as outras formações. E eu tive uma experiência incrível com relação à meditação e a forma que foi conduzida lá, inclusive na formação do Professional Self-Coach, né, que eu fiz com o José Roberto Marques. E quando a gente fala de energia e glândula pineal, e aí você postou aquele vídeo que para mim foi maravilhoso, né, sobre energia, acredito muito nisso, e os fundamentos aí até da onde eu fiz a formação, ele relaciona muito essa coisa da energia, da positividade, né, e é o que a gente planta, né, e no caso eu atuo muito com a psicologia positiva em consultório. Então eu tô aqui mais para ouvir, porque eu amo novos conhecimentos, eu gostei muito, até dei uma sapiada no seu YouTube, vi você defendendo a sua tese, gostei muito, parabéns. Obrigado. E eu estou mais aqui para ouvir, eu sou uma esponja de conhecimento, quero ouvir aqui, quero conhecer, eu acho que vai agregar muito aí para o nosso dia a dia. Muito obrigado, muito obrigado. Você falou uma coisa interessante a respeito de pensar positivo, né? E Sim. é uma coisa que a gente ouve falar muito nos dias de hoje, pensar positivo, sempre ouviu falar na psicologia mais antiga, ou até na mais moderna, pensamento positivo. Mas eu acho assim, tenho a certeza que você deve ter encontrado muita gente que fala assim, pensar positivo, né? Tá, mas como é que eu faço isso? Porque eu tento e não consigo, né? Exatamente. Aí, existe um processo para que isso aconteça. Isso não é uma coisa simplesmente de você pensar positivo e falar assim, amanhã vai ser um dia melhor. Amanhã vai ser um dia melhor, amanhã vai ser um dia melhor. Aí você acorda amanhã e você fala assim, que porcaria de dia é esse que eu estou acordando aqui? Né? Mas eu falei tanto ontem que ia ser um dia melhor, por que hoje não está legal? Né? E a gente não sabe como é que isso está acontecendo. Por que isso está acontecendo? E de que forma que isso acontece? Então, por detrás disso, existe uma coisa muito interessante, que eu chamo de agente sabotador. É esse agente sabotador que atua dentro da gente e não deixa a gente pensar positivamente. Ele faz de conta que deixa você pensar positivo, e aí você acredita que está tudo certo, que está tudo acontecendo, que está tudo evoluindo, que está tudo indo. Você vai por 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, aquilo vai apertando. No 5º dia você fala, puxa, isso não funciona, puta merda. Desculpa a expressão. Né? Por quê? Porque você fica totalmente tomado pelo processo e ele, o agente sabotador, dentro de você, faz você pagar o maior mico possível disso. Então você fala, eu penso positivo e não consigo. Então é a forma com que nós estamos pensando, e a gente fala muito bem disso, e como que é que surge esse pensamento, porque até então nós temos o pessoal falar, você tem que pensar positivamente. Mas ninguém até hoje, nas minhas pesquisas, ensina o que é pensamento.
E através do processo que a gente vem passando e estudando, nós acreditamos que estamos conseguindo identificar. Nós não podemos dizer 100% afirmar, porque na ciência a gente não afirma nada, não pode afirmar. Mas, dentro daquilo que a gente tem feito, das técnicas que a gente tem usado, a gente consegue transformar o pensamento, sim, em pensamento positivo. Porque ele passa a ser um hábito. O pensamento, pensar positivo, tem que se tornar um hábito. E um hábito, você precisa de mudança de comportamento. Se você não mudar o seu comportamento, o seu pensamento não vai mudar. Você pensa que está pensando. Ou seja, você passa a ser um papagaio repetindo o pensamento positivo dos outros. Mas, na verdade, ele não acontece com você. E aí vem a descrença, aí você vem e perde a fé, não tem comunicação, e aí dificulta para todo mundo. É isso mesmo. Então, a gente fala muito nisso, né? É muito fácil falar, pensar positivamente. Agora, fazer o pensamento positivo é outra história. Aí é outra história que a pessoa precisa aprender como que isso se torna. E o Luciano sabe muito bem disso. O processo dele foi muito bonito, né? É um processo bacana de ter acontecido e realmente é uma coisa que trouxe uma transformação nesse processo. Houve mudança, transformação e eu posso dizer que houve uma transcendência. Hoje ele vive isso, né? Porque existe, a gente vai falar aqui sobre transformação, mudança e transcendência e explicar isso. Porque é muito fácil falar, vamos transcender, né? Outra coisa que a gente ouve. Vamos transcender, vamos transformar, vamos mudar. Agora, temos que entender o que é mudar. Temos que entender o que é transformar. E temos que entender o que é transcender. Então, são essas três fases. Por isso que eu deixei a minha tese baseada exatamente na glândula pineal e a mudança de comportamento. Eu peguei a parte mais baixa do processo e nivelei a ferramenta pela parte mais baixa. Mas não significa dizer que as pessoas não vão se transformar e vão transcender, que é o caso especificamente do Luciano, que aconteceu com ele. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui na noite de hoje. Ô, Luciano, você que dá um positivo aí, o que você está achando do processo, você me fala a hora que quer começar, a gente começa, tá, cara? Um pouquinho dessa ferramenta que nós estamos criando, que é a mudança de comportamento em 28 dias. E como que isso acontece, né? De que forma que isso acontece? Nós transformamos a nossa tese em um livro. Do livro, nós estamos indo para uma ferramenta poderosíssima, podemos dizer isso, e sem modéstia à parte, nesse momento, não existe nada no mercado parecido com o que nós estamos fazendo. Nós estamos trabalhando uma ferramenta viva. Por que eu chamo de ferramenta viva? Porque, ao contrário de pessoal que trabalha com coach, sabe das ferramentas que existem no coach, que ela apenas faz um diagnóstico do coach, a nossa ferramenta ela faz um prognóstico, diagnóstico e, além disso tudo, ela ensina o passo a passo, dando uma receita de como que você tem que fazer para chegar aos 28 dias tendo sucesso desse processo. Então, é uma das coisas bem interessantes de como que isso vai acontecer. E eu vou passar um pouquinho do que a gente aprendeu nesses últimos 6 anos, desse processo, para que vocês entendam que realmente está baseado cientificamente. E uma coisa bem interessante que eu trago na palestra de hoje, para todos vocês, é uma coisa bem interessante, porque se diz que ciência e religião não se misturam. E eu digo que sim, que ciência e religião estão muito ligadas. É nós que não queremos enxergar. E a gente vai mostrar isso para vocês aqui, como que isso funciona, como isso está conectado, né? Essa sincronia, e como que esse processo acontece.
Não é por acaso que eu reservei na contracapa do livro um lugar especial para dar autógrafo. E eu reproduzo aqui exatamente a página do autógrafo desse livro. Eu fiz questão de colocar esse pergaminho, colocando a glândula pineal e a mudança de comportamento em 28 dias. E aí fizemos um acróstico da glândula pineal. Então está ali, pineal. E esse acróstico diz o seguinte, pineal insere na sua existência alma e luz. E vocês vão entender um pouquinho por que que isso acontece. E de que forma que isso vai acontecer. Como que ela insere isso na gente.